Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Meus irmãos e minhas irmãs, diante desta semana que a igreja nos convida a olharmos para as nossas famílias e nos convida mais ainda a orarmos pelas nossas famílias. Será que as nossas famílias estão precisando de oração? Sim ou não? Será mesmo? Sim ou não? Estão precisando de oração. Diga, a minha família precisa de oração. Meus irmãos, e é exatamente por isso que nós viemos nessa noite, que o Senhor nos trouxe nessa noite. Primeiramente, para rezar pela nossa família. E diante da palavra que o Senhor deu ao Padre Luiz Fernando, no qual nós vamos meditando durante a semana, nós iremos meditar durante essa semana, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31, do versículo 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Meus irmãos, diante desta palavra, nós conhecemos muito bem esse contexto deste versículo, que foi tirado da experiência do carcereiro no qual aprisionou, estava ali de guarda da prisão, onde estavam Barnabé e Paulo. Eles estavam ali justamente porque expulsaram e reprimiram um espírito de uma escrava de adivinhação, e por causa do evangelho, por causa do seu ministério, eles foram jogados na prisão. Mas a providência de Deus, ela guia o coração daqueles que lhe servem, guia a vida daqueles que o temem, e a providência de Deus, que vai agir até mesmo nessa situação dolorosa de injustiça de Paulo e Barnabé, que foram não somente presos, mas açoitados e jogados na prisão. A experiência deles ali, de serem jogados, injustiçados, após a missão ali naquela cidade, Deus vai usar muito mais para atingir o coração de uma família. Deus, ele estava olhando, e para Deus, meus irmãos, Deus, ele não olha de modo geral, ele não olha, mas ele olha para cada família em particular. Então, o sofrimento que passou Paulo e Barnabé foi guiado pela docilidade, pela paciência daqueles dois, de terem aguentado os açoites, de ter suportado a prisão. Deus vai usar para salvar uma família. Deus, na sua providência, que vela pelas nossas famílias, pode usar também desta noite, dessa semana, para salvar a nossa família. Como nós falamos no início dessa homilia, a minha família precisa de oração. A minha família precisa de salvação. Precisa dessa bênção do Senhor. E o Senhor, assim como usou de Paulo e Barnabé, e usou de modo mais inusitado do sofrimento deles para alcançar uma família que estava distante do Senhor, que não conhecia o Senhor. Assim também
eu creio que Deus pode alcançar a sua família através dessa Santa Missa. Você acredita nisso? Meus irmãos, mas o tema então foi tirado do contexto aonde a prisão de Paulo, o sofrimento de Paulo não acaba ali e a história daquela prisão, daquela evangelização não termina no cárcere, mas Paulo com Barnabé vivem aquela experiência de sofrimento e de injustiça no louvor. E eles se unem ao Senhor, porque eles sabem que a providência de Deus guia a nossa vida e permanece conduzindo a nossa vida, não só em momentos bons, porque é fácil nós vermos a providência de Deus quando tudo está dando certo, quando tudo está corretamente, de acordo com os nossos planos, de acordo com os nossos projetos, mas Paulo ali na experiência de sofrimento, ele se volta ao seu coração, não à amargura, não à vingança, não ao ressentimento, não àquela situação trágica, mas ele volta às promessas de Deus, à palavra de Deus e à sua experiência com o Senhor. Por isso, seu coração não poderia estar fechado. Não poderia, porque ele, ainda que parece que a sua missão ali termina de modo trágico, termina dessa maneira, o seu coração não se fechou, não fechou o seu coração. E aí Paulo e Barnabé fazem essa experiência de começar a louvar ao Senhor. E aí o louvor de Paulo e Barnabé, eles fazem a experiência do milagre de as correntes do cárcere se romperem. E diante disso, aí que vai entrar a providência de Deus na família do carcereiro. O carcereiro que cuidava, que devia zelar pela prisão, pelos prisioneiros, se vê em desespero quando olha para a cela aberta, as correntes ali no chão, e ali no desespero, sabendo da dureza da sua vida, mas sabendo também da dureza dos seus senhores, que ele seria cobrado por aquilo ali, não haveria explicações suficientes para que aquela cadeia estivesse aberta e que aqueles prisioneiros fugissem. E aí ele toma a decisão de se matar, com medo da consequência que viria para si ou talvez para a sua família. Imagina a angústia do coração desse carcereiro. E aí Paulo, dentro da cadeia, vai gritar para ele que ele não tinha fugido, mas estava ali. Meus irmãos, essa experiência, o medo, a aflição desse carcereiro, vem à tona porque muito mais do que aquele momento, talvez as prisões que havia no coração e na vida daquele homem vieram à tona. A angústia, o desejo de se matar, o desespero tomou conta daquele coração, porque muito maior era a prisão daquele coração, a angústia daquele coração. Mas aí Paulo, diante daquilo que Paulo experimentou na sua vida, ele pôde testemunhar na vida daquele homem e anunciar Jesus Cristo. E o anúncio de Jesus Cristo, queima o coração daquele homem. E aquele homem, ele percebe que quanto tempo ele estava ali cuidando de prisioneiros, mas quem era o maior prisioneiro ali era ele mesmo. E ali ele vê na experiência daqueles homens ali ensanguentados algo que ele não tinha para a vida. Ele olha para aquele sofrimento, algo que ele jamais podia imaginar. A liberdade do coração daqueles que conheceram Jesus. Meus irmãos, algo tão profundo que é o testemunho
na vida, da experiência daquele carcereiro, que ele quer e deseja isso para a sua família. Quando eu estava, meus irmãos, rezando por aquilo que eu ia partilhar com vocês nessa noite, rezando por vocês, pela família de vocês, como a minha a família de vocês também tem situações, tem dificuldades, mas aquilo que o Senhor trazia no meu coração, meus irmãos, era que o Senhor estava olhando para cada um de nós, de maneira muito particular, de maneira muito singular, como o Senhor estava olhando para a vida daquele carcereiro. O Senhor usou do sofrimento de Paulo, mas usou muito mais do louvor de Paulo para libertar o coração de uma família inteira. Mas a experiência, meus irmãos, de salvação, ela não dá simplesmente quando a gente vê a nossa casa sendo transformada, as pessoas sendo transformadas, a salvação, e às vezes a gente vai buscar a bênção de Deus, e talvez com tantas situações, com tantos problemas, tantas dificuldades dentro da nossa família, às vezes a gente vem aqui nessa noite para buscar, talvez, a paz, a união, diante dos desafios de diálogo, desentendimento, dificuldades na nossa família em relação aos membros uns com os outros, solidão, angústias. Meus irmãos, o Senhor olha para os nossos sofrimentos. O Senhor é um Deus que olha para cada um de nós. E é um Deus que se importa com o sofrimento da nossa família. É um Deus que se importa. Mas para isso, meus irmãos, para que Deus atinja a sua família, é preciso que Ele atinja o seu coração de modo pessoal. A salvação tem que ser a experiência do seu coração. Aquilo que o carcereiro levou e ali, talvez ali com toda empolgação, com todo entusiasmo, catou aqueles pregadores e levaram ele para a sua casa. Primeiramente, ele deixou ser encontrado por essa salvação. Aquilo que nós queremos, meus irmãos, que Deus renove na vida dos nossos, Deus precisa renovar primeiramente. Diga, Senhor, eu que preciso da tua salvação. Eu preciso me encontrar com a tua salvação. Porque o Senhor está à minha busca, porque conhece a minha vida. E nesta noite, o Senhor está olhando para o meu coração. O Senhor está olhando para o meu coração, Desejando que a salvação entre em minha vida. desejando que a salvação entre em minha Desejando vida, que eu aceite a tua salvação. desejando que eu aceite a salvação. Meus irmãos, imaginemos aquela experiência que teve Zaqueu. Zaqueu também teve uma experiência de renovação da sua casa. Jesus mesmo vai dizer sobre a casa de Zaqueu, sobre a visita que ele fez à casa de Zaqueu. Hoje a salvação entrou nesta casa. Meus irmãos, nós queremos que a bênção de Deus chegue à nossa casa. Nós queremos que a graça de Deus atinja os nossos. Mas a graça, ela entrou na casa de Zaqueu por uma porta. Qual a porta que a graça entrou na casa da família de Zaqueu? A porta da abertura de Zaqueu. Zaqueu buscou o Senhor. Às vezes nós ficamos desanimados, porque às vezes nós podemos ser o único da nossa casa que tenha buscado a Deus. Quantos da nossa casa estão distantes de Deus? E às vezes a gente cai no desânimo, se entrega ao desânimo. Às vezes a gente para de rezar, para de acreditar, para de ser perseverante na oração, porque nós somos o único e a gente fala isso. Ah, mas eu sou único, eu insisto, eu falo,
Eu, quando era pequeno, eu tentei levar, eu tentei encaminhar, mas depois que cresceu, eu não sei o que aconteceu, mudou tudo. E hoje eu olho para minha casa, eu não vejo uma casa como eu queria que estivesse, uma família unida de fé, uma família. Eu sei que a minha família é uma bênção para mim, mas eu não consigo ver a ação de Deus, eu não consigo ver a presença de Deus no coração dos meus. Meus irmãos, isso angustia o nosso coração. E muitas vezes nós podemos desacreditar da força da salvação. Nós podemos muitas vezes desacreditar no poder da intercessão. E às vezes, quando nós começamos a participar, quando começamos a rezar e nós vemos as coisas contrárias atingindo a nossa casa, nós vemos situações difíceis, situações totalmente que a gente não esperava, ou que nós perdemos o controle, que a gente está lutando, lutando e não vendo o resultado. Meus irmãos, a salvação, ela quer chegar à nossa casa, mas ela não pode encontrar o nosso coração fechado e resistente. Meus irmãos, antes de querermos mudar o ambiente da nossa casa, mudar as pessoas, eu preciso que essa experiência de salvação esteja viva em mim. Porque, meus irmãos, nós queremos às vezes mudar o ambiente, a nossa casa, que a nossa casa tenha mais convivência, diálogo, mais harmonia, mais entendimento, mais compreensão. Mas o Senhor quer fazer isso através da nossa experiência com Ele. Então, imagine que Zaqueu, antes de chegar na sua casa, foi se deixando ser transformado pelo Senhor. Meus irmãos, se você, meu irmão, minha irmã, está aqui nessa igreja, é porque você precisa ser restaurado por Deus. Ainda que você fala, não, mas eu vim aqui também rezar pela minha família, sim, mas primeiramente você precisa dessa restauração. Você precisa parar de ser resistente à salvação de Deus. Porque à medida que nós deixamos que a salvação, que a presença de Jesus vai modificando o nosso coração, o nosso ambiente também vai modificando e a nossa experiência vai atingindo a vida dos nossos. A gente percebe, né? Quando nós temos uma pessoa que não está bem, a gente olha para a casa dela, a gente já vê ali, né? O retrato de como está a situação. Nós vemos numa pessoa que não está bem, nervosa, ansiosa, agitada, estressada, a gente olha até pelas pessoas que convivem com ela. Quando ela passa, parece que agita tudo, né? Não é só ela, mas o ambiente vai também sendo transformado. Assim também, às vezes, quando a gente depara com pessoas que às vezes têm mágoa, maldade no coração, um coração duro, nós olhamos o ambiente que a pessoa convive, o ambiente de trabalho, a convivência ali também vai ficando pesada. E às vezes a gente quer pedir, Jesus, muda o ambiente que eu convivo, muda o ambiente da minha casa, muda o meu trabalho, porque lá é pesado, é carregado. Mas o primeiro a estar pesado é nós. Somos nós. Então essa experiência, meus irmãos, de salvação, de transformação, começa em... O carcereiro levou Paulo e Barnabé para a família dele. Mas se a família dele não tivesse visto o testemunho no olhar daquele homem, não tivesse visto a alegria daquele homem, talvez eles não acolheria com abertura de coração aqueles pregadores. Talvez não receberiam a palavra como devia. Meus irmãos, Deus precisa contar conosco pelo bem da nossa família. Deus precisa contar com a nossa fidelidade.
Deus precisa contar com a sua perseverança para a tua família. Não é somente a perseverança na oração. Isso é importante. Mas a sua perseverança na salvação que você encontra em Jesus. Na tua experiência de ser continuamente transformado. Porque quem caminha com Jesus de maneira próxima e real, vai vendo o quanto que é diferente do Senhor. O quanto que precisa ser mudado. Imagina ali, né, Jesus que escolheu aqueles discípulos para andar com ele. Meus irmãos, Jesus não escolheu aqueles homens só em vista da missão. A missão já começa na transformação daqueles homens. E como demorou a transformação dos discípulos, né? Como que demorou? Ainda eles já estavam sendo usados pelo Senhor, na pregação, já estavam sendo usados pelo Senhor, nos milagres, nos sinais, e ainda se perdendo em picuinhas, em brigas, em pequenas coisas, caindo e tropeçando em pequenas situações. Pedro já tinha sido declarado por Jesus como pedra da igreja. E vai e nega Jesus. A salvação tem que ser uma experiência contínua na nossa vida. Contínua na nossa vida. Jesus precisa me encontrar. Por isso eu convido você, coloca a mão no seu coração. Jesus colocava no meu coração que Ele estaria olhando para cada um de nós. Meus irmãos, imaginemos a experiência que Zaqueu teve. A experiência que aquele homem teve. A experiência do carcereiro. Como tem sido a sua experiência com Jesus? Será que você tem deixado Jesus tocar o teu coração? Aquilo que nós pedimos para a nossa casa, será que o Senhor tem visto amor ali? Será que o Senhor tem visto misericórdia nesse coração? Você que está caminhando com o Senhor. Será que o Senhor tem visto paciência no teu olhar? Será que o Senhor tem visto nas suas palavras mansidão, acolhida? A transformação que você espera no outro precisa continuar acontecendo em você. Por isso, com a mão no teu coração, diante de Jesus, no meio de nós, vivo nesta palavra, vivo nesta igreja, ressuscitado. Entrega a Ele nessa noite aquilo que Ele tem que transformar em você. Aquilo que Ele tem que encontrar no teu coração. Talvez você já nem sabe quem você é. Talvez você já nem sabe mais. Talvez você já tenha esse sentimento de indiferença em relação à sua família, a tal pessoa. Talvez já tenha a experiência do fechamento. Peça para Jesus agora. Senhor, assim como transformastes o coração de Zaqueu, Senhor, não desiste da minha transformação. Não desiste, Senhor, da minha casa, não desiste de mim, Senhor. E você pode dizer isso para Jesus. Jesus, não desista da minha casa. Não desista dos meus filhos, Jesus. Não desista, Senhor. Eu preciso, a minha casa precisa de Ti. A minha família precisa se encontrar contigo, Jesus. Senhor, e eu quero, Senhor, levar esta experiência de salvação. Senhor, essa experiência de salvação precisa estar viva no meu jeito de tratar a minha família. A experiência do meu encontro contigo precisa estar nas minhas atitudes dentro da minha casa. Ainda que eu não esteja vendo mudança neles, Senhor, eu preciso ver mudanças em mim. Por isso, Senhor, toca o meu coração e começa
a operar a tua salvação. Poderá nos separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Vamos ficar em pé. Vamos mais uma vez. Quem poderá? Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu aqui na terra. Poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar, ser família do céu aqui na terra. E a grande graça de Deus, de quem encontrou com Jesus, é que descobre também que a sua família é o seu tesouro. Não aplauda a sua família. Aplauda a Deus que hoje entra na sua família, que entra mais uma vez na sua história.